Deus vai tocar hoje no teu caráter, na tua personalidade. E agora entendemos que personalidade não muda, é algo inato do ser humano. Personalidade não muda, caráter muda. A pessoa pode ser um mau caráter e depois ter um bom caráter. Personalidade se controla, né? Então às vezes a pessoa tem uma personalidade forte, incontrolável, uma personalidade agressiva. Deus não pode mudar, porque faz parte da tua natureza. Agora você pode controlar. Você pode controlar a sua personalidade. Agora o seu caráter, Deus vai tocar nele nessa manhã. Aleluia. Antes de começarmos a ministração, eu quero que você olhe para essa pessoa mais perto de você aí. Fala para ela assim: você é o alvo de Deus esta manhã. Agora fala para ele assim: Deus não vai errar você. Deus vai acertar você nessa manhã. Aleluia. Quantos desejam aqui e permitem-se ser tocados pelo Senhor? Diga amém. Você permitiu, agora é com Deus, viu? Impactados pela glória é a palavra que Deus trouxe ao meu coração nessa manhã. Impactados pela glória. Eu estava meditando essa manhã e eu até pensei em falar hoje sobre vencendo o mal de cada dia. Todo dia você tem um mal para vencer, né? Mas o Senhor trouxe à minha memória essa mensagem e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Impactados pela glória. A glória de Deus representa a sua presença no meio do povo. A glória de Deus é a garantia, ou era a garantia de vitória para o povo de Israel. De modo que quando o povo saía à guerra, eles contavam com a glória, com a presença de Deus. A palavra glória aparece em toda a Bíblia por cerca de 371 vezes. Em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, a palavra glória aparece representada por duas palavras distintas. A primeira palavra no texto original, no hebraico, no Antigo Testamento, é a palavra hod, que significa presença, a presença real de Deus. A segunda palavra foi usada após o cativeiro, quando o povo de Israel voltaram para Jerusalém, edificaram o templo, reedificaram o templo com Neemias e Esdras. Porém, nas regiões estabeleceram sinagogas. E a palavra usada para a glória, para a presença de Deus, era a palavra hebraica Shekinah, que todos conhecem. E essa palavra, a palavra Shekinah, significa manifestação visível da presença de Deus. Era a manifestação visível da glória de Deus. Daí, lá em João capítulo 1, versículo 12, o evangelista fala assim: e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Porém, temos que entender que a glória, que a presença de Deus, não pode ficar, não permanece em lugar onde habita o pecado. Ainda no Antigo Testamento, percebemos que quando Deus estabelece o tabernáculo, a Bíblia diz que a arca da aliança foi feita com a madeira de acácia. E quando o exército saía para a guerra, diante do exército ia os levitas, que tocavam trombetas e cantavam e carregavam a arca da aliança. De maneira que essa arca, a arca da aliança, era a garantia
porque a glória, a presença de Deus estava ali. Daí a arca do concerto, da aliança. Porém a Bíblia diz que esta arca foi roubada pelos filisteus, lá em 1 Samuel capítulo 5. E os filisteus levaram a arca, que simbolizava a glória, para o templo do deus Dagom. E o que aconteceu? Quando chegou no templo do deus Dagom, os filisteus colocaram a arca lá dentro. O sacerdote de Dagom entrou no templo, olhou a arca e foi embora. Porém a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 5 que no outro dia o sacerdote de Dagom entrou no templo, e quando entrou, a estátua, a imagem de Dagom estava com as suas duas pernas quebradas e prostrada diante da arca. Glória a Deus! A Bíblia diz que ele foi lá, consertou a imagem, a estátua de Dagom, e foi embora. Segundo dia, ele voltou para o templo. Quando entrou, Dagom estava com as duas pernas, os dois braços quebrados e prostrado diante da arca. O sacerdote foi lá, arrumou a imagem, consertou a imagem, a estátua de Dagom e foi embora. Terceiro dia, o sacerdote entrou no templo. Quando entrou, Dagom estava com as duas pernas quebradas, os dois braços quebrados e o pescoço cortado diante da arca da aliança. Os filisteus disseram: leva embora a arca, devolve para o povo de Israel, porque o Deus deles é fiel. Não há Deus como o teu Deus. Porém há um detalhe: para que a glória permaneça em nós, para que a presença de Deus permaneça em nós, tem que haver um concerto, uma aliança. Uma aliança. Em Isaías capítulo 60, o pecado havia tomado conta de Israel. A idolatria, queridos, a situação era tão caótica que o povo de Israel, que viu o mar vermelho abrir, comeu maná do céu, viu codorna cair no arraial. Eu imagino que a codorna já caiu assada, porque cair crua e o povo comer não tinha como. Aqui a Bíblia diz que o pecado começou a tomar conta do povo de Israel. Esse povo que viu tantos milagres estava subindo nos montes e outeiros e levantando altares para deuses pagãos. É bom abrirmos aqui um parêntese e perguntar esta manhã: quais são os altares que você tem levantado? Será que nós não estamos servindo a dois senhores, tentando servir a dois senhores ao mesmo tempo? Qual é o altar que você tem levantado? É para Deus ou é para deuses estranhos lá fora? A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Será que o teu altar tem servido para adorar o Deus desse século? O povo de Israel começou a se distanciar da presença de Deus, começou a servir aos seus próprios prazeres, à idolatria, de maneira que lá em Isaías capítulo 1, versículo 15, o Senhor usa o profeta vai até o povo de Israel e diz: assim diz o Senhor, parai de trazer a mim ofertas, porque eu não quero mais. De buscar e de invocar no meu nome, porque eu não ouço mais. É Jeová que está falando. E falou assim: quanto mais vocês multiplicam as vossas orações, eu viro as costas para vocês. Olha só o que Deus disse ao povo. Porém há um detalhe. Ele diz assim: agora ide e tirai de vosso meio todo o pecado, toda iniquidade, todo mal, e ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão brancos como a branca